escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Oi, crianças! A paz do Senhor, tudo bem com vocês? E aí, quem chegou aqui super animado para mais uma aula? Vamos lá? Nós estamos na lição de número 4. Eita, que tá passando correndo esse trimestre, né? E aí, o título da nossa lição é assim: é praga. E você está curioso para saber o que vem por aí? Mas antes de tudo, de saber tudo o que vai acontecer aqui, vamos fazer uma oração? Ei, Deus, tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Deus? Hora de falar com Deus! Repete assim com a tia Thalita. Papai do céu, muito obrigado por mais um dia de vida. Queremos te pedir que o Senhor abençoe o papai, a mamãe, toda a minha família. Abençoe as tias da EBD, abençoe o pastor e todos da minha igreja. Venha se fazer presente na nossa aula de hoje e que possamos guardar tudo o que aprendermos hoje. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. A leitura de hoje está lá em Êxodo, do capítulo 7 ao capítulo 11. E aí, a tia quer iniciar falando uma coisa, crianças. No Egito, eles adoravam a muitos deuses. Para cada coisa, eles tinham um deus. Por exemplo, eles tinham o deus Sol, o deus que cuidava lá do rio deles, entendeu? Da água, um deus para cada coisa. E aí, seria muito fácil para eles acrescentarem mais um deus, que é o deus que nós servimos, né? Só que o nosso Deus, a gente tem algumas coisas para seguir, né? Principalmente naquela época. Se eles só acrescentassem mais um Deus, eles não conseguiriam cumprir o primeiro mandamento de Deus, que era que eles não poderiam adorar a outros deuses, entendem? E aí, hoje em dia também tem pessoas que têm vários deuses. Por exemplo, às vezes sem perceber as pessoas estão fazendo como Deus o dinheiro, o trabalho, o poder e muitas outras coisas. E às vezes elas fazem isso de forma inconsciente. Só que de nada adianta a gente ser assíduo na igreja, a gente trabalhar na obra, participar de tudo, se a gente não dedicar o nosso tempo a Deus. Se a gente não se dedicar a Deus. Então é isso que Deus quer. Ele quer que nós dedicamos a maior parte do nosso tempo para Ele, tá bom? E aí, o nosso Memória em Ação tá lá em Isaías 45, capítulo 5, que diz assim: Eu e somente eu sou o Senhor, não há outro Deus além de mim. Então, o Deus é único, a gente só serve a um Deus, tá bom? Então, vamos para nossa historinha de hoje? Deus já havia decidido liberar o seu povo da escravidão do Egito. Vocês lembram na aula passada que ele enviou Moisés para poder libertar o povo? Para ele falar com o rei e tudo mais, né? Então, Deus já tinha decidido. Então ele mandou Moisés para falar com o rei, para deixá-los ir a um lugar distante, a fim de adorá-lo. Moisés voltou ao Egito. Ele e seu irmão Arão foram encontrar-se com Faraó para entregar a mensagem de Deus. Moisés, mas é você mesmo? Sou eu sim, Ramsés.
E por que voltou ao Egito após todos esses anos? Para lhe entregar a palavra de Deus. Me diga o que é que o seu Deus deseja, Moisés. O desejo do Deus de Israel é esse: liberte o meu povo. Libertar? Como? Simples assim. Só porque o seu Deus quer que eu faça isso. Vamos mostrar a eles um sinal, Arão. Se é assim, Faraó, veja um sinal da vontade de nosso Deus. Um truque barato, senhor. Nossos magos podem fazer o mesmo e talvez até melhor. Magos! Viu só, Moisés? Até os meus magos podem fazer esse mesmo truque. No Egito, as pessoas adoravam a falsos deuses. Lembra que eu te falou que eles têm vários deuses lá? Havia um deus do rio Nilo, o deus do sol e até uma vaca deusa. Já pensou? Eles adoravam uma vaca, crianças. Os egípcios acreditavam que eles existiam, que esses deuses existiam de verdade e que eram mais poderosos que o Deus dos israelitas. Mas não existe nenhum outro Deus além do nosso Deus. Ele é único. O nosso Deus é vivo, nos ama e relaciona-se conosco. Nós temos um relacionamento com Deus, né? Nós podemos falar com Ele, Ele nos responde. Então, nós temos um relacionamento com Deus. Aquilo que eles pensavam ser deuses eram apenas imagens, estátuas, sem qualquer poder. Não existiam de verdade. Faraó tinha um coração duro, muito duro, e não queria deixar o povo partir. Mas ninguém pode atrapalhar os planos de Deus, não é, crianças? Era chegada a hora de todo o Egito conhecer o único e verdadeiro Deus, aquele que era capaz de fazer milagres e salvar o seu povo. Mais uma vez, Deus mandou Moisés falar com Faraó para deixar que os israelitas fossem embora. Caso contrário, ele enviaria um castigo que feririam todo o povo. Moisés voltou lá mais uma vez, e mais uma, e o rei não queria ceder. Já chega! Não adianta pedir, não vou libertar o seu povo, Moisés, nem agora, nem nunca! Faraó, escute-me. Deixe que os hebreus saiam do Egito. Faraó, eu preciso que liberte o meu povo. Minha resposta é não. Espero que tenha ciência do poder de Deus, porque sentirás o seu tamanho. É melhor nos libertar agora. Não vou. Faraó endurecia ainda mais o coração. Quem vocês acham que ganhou essa disputa, hein, crianças? Faraó ou o nosso Deus, o Deus que Moisés servia? Cada vez que Faraó não permitia que o povo saísse, Deus mandava uma praga sobre todo o Egito. Só que Deus guardava o povo israelita e não permitia que o mal os atingisse. 10 pragas atingiram os egípcios, até Faraó deixar o povo de Deus sair. Vamos ver quais foram essas pragas? Então vamos lá. A primeira praga, vamos falar sobre a primeira praga? Então, a primeira praga foi que toda a água do rio Nilo se transformou em sangue. Já pensou, crianças?
toda a água que eles tinham se transformou em sangue. Vocês lembram que eles adoravam a um deus do rio Nilo? E aí eles pensavam que esse Deus protegia o rio Nilo. Mas Deus provou que somente Ele é Deus. Quando Ele transformou o rio em sangue, nada mais pôde fazer, o Deus Apis nada pôde fazer para impedir. E nem conseguiu fazer aquela água virar água de novo. Entendeu? Aquele sangue virar água de novo. Não conseguiu. Vamos lá. A segunda praga foi assim. Muitas rãs saíram do rio e encheram as casas das pessoas. O palácio, as ruas, tinham rãs dentro dos fornos, dentro das bacias de amassar pão. Elas cobriam toda a terra do Egito. Já pensou, crianças? Você tá em casa e de repente entrar um monte de sapo assim e sair sapo do guarda-roupa, sair sapo de dentro da pia, sapo de todo lugar? Ai, que medo. Então, elas cobriam toda a terra. O rei até pensou em libertar o povo, mas depois que Deus tirou as rãs, Faraó endureceu o coração novamente e desistiu. Então, mesmo depois dessa segunda praga, ele não libertou o povo. E aí a terceira praga foi assim: todo o pó do Egito virou piolho. E aí os piolhos cobriram as pessoas, os animais, cobriu tudo. Quem aí já teve piolho? Piolho faz a pessoa ficar coçando, né? Coçando muito. Imaginem só, crianças, piolho no corpo inteiro. Meu Deus, ficar se coçando assim com aquele monte de bichinho andando. Credo. E aí, mesmo depois dessa praga, o faraó não libertou o povo. Foi aí então que veio a quarta praga, crianças. A quarta praga foi Deus enviou um enxame de moscas. Elas entraram no palácio do rei, nas casas dos funcionários dele, mas nada aconteceu com o povo de Deus. Eles estavam protegidos dessas pragas. E mosca é tão irritante, né, crianças? Quando ela vem assim, ó, chega perto e fica zzz no ouvido, irrita, né? Vocês imaginam um enxame, aquele monte de mosca. Como não deveria incomodar, né? E aí, todas as vezes que sofria com a praga, Faraó dizia que ia libertar o povo, mas depois que Moisés orava para Deus retirar a praga, o rei do Egito não permitia que eles fossem embora. Foi aí que veio a quinta praga, crianças. A quinta praga foi uma doença horrível que matou todos os animais dos egípcios, mas não atingiu os animais dos israelitas. A vaca deusa Hathor, que os egípcios adoravam, não conseguiu impedir o poder de Deus sobre os animais. Porque Deus tem o poder sobre tudo, né, crianças? Então, esse Deus que eles adoravam não conseguiu impedir o poder de Deus. A sexta praga, as pessoas e os animais que restaram foram acometidos de úlceras. Vocês sabem o que é úlcera? Elas eram feridas, muitas feridas que causavam muita dor, crianças. E será que o faraó deixou o povo ir embora depois dessa praga? O que vocês acham? Faraó, apesar de tudo, seu coração ainda estava duro, crianças, e ele não liberou o povo. Foi aí então que veio a sétima praga. Deus mandou uma chuva, crianças, mais uma chuva. Vocês já presenciaram uma chuva muito forte, com vento e tudo mais? Pois é, só que essa chuva que Deus mandou era chuva de pedras. Já pensou, criança? Quem é que já viu aquela chuva de gelo, que cai uns gelinhos do céu?
Mas não era aquela que Deus mandou, não. Foi uma chuva muito pior. Eram pedras de verdade. E aí, imagine só, você olhar para o céu e verem pedras caindo, machucando as pessoas, os animais, quebrando as casas. E só quebrando as plantas, as árvores, tudo. Só que onde os israelitas estavam, não caiu nenhuma pedrinha. Deus protegeu o povo dessa praga tão ruim. Eles estavam protegidos por Deus. Deus falava a Faraó: até quando você vai resistir? Deixe que o meu povo seja livre. Até mesmo os funcionários do rei pediram para que os israelitas fossem embora. Mas o rei estava com o coração cada vez mais duro. Então, foi aí que veio a 9ª praga. Essa praga foi assim, ficou tudo escuro. A escuridão tomou conta de todo o Egito, crianças. Os egípcios não conseguiam se ver, não podiam sair de casa. E você tem medo de escuro? Imaginem só. Os egípcios ficaram na escuridão durante 3 dias seguidos, crianças. 3 dias no escuro. E não conseguiu iluminar lá. Onde será que o Deus Sol que eles adoravam estava? Que não fez nada para poder clarear para eles, né? Ele não foi capaz de deter o poder de Deus. Mas na casa dos israelitas havia claridade. Quem confia no Senhor não precisa ter medo de escuro, porque Deus está sempre conosco onde quer que a gente esteja. Deus mostrou que Ele é o único Deus poderoso. Os falsos deuses egípcios nada puderam fazer. Eles tinham vários deuses, mas nenhum desses deuses que eles acreditavam ou seguiam puderam salvar eles das pragas. O nosso Deus, Ele é único e Ele merece ser adorado. Nada do que tinha acontecido fez o coração de Faraó amolecer, crianças. Então, Deus decidiu que a última praga acabaria de vez com aquela história. Vocês querem saber qual foi a última praga? Então, vocês não podem perder a próxima aula, tá bom? Na próxima aula, vocês vão descobrir qual foi essa praga tão terrível que fez Faraó mudar de ideia, tá bom? Então, crianças, o que a tia quer? A tia quer que vocês respondam as questões da revista e manda lá no grupo pra tia ver, tá bom? É isso, crianças. Nossa lição é essa. O que a gente aprende? Que a gente só tem um Deus, que a gente serve apenas a um Deus e a gente adora apenas a esse Deus. Somente Ele é que deve ser adorado, tá bom? E nós temos que nos dedicar ao nosso Deus. É isso então, crianças. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau! No Egito escravo fui, sim, sim, oh sim. No Egito escravo fui, do vil faraó. Triste, bem triste estava meu